Estou aqui com o professor doutor Paulinho Adriano, professor de pós-graduação em administração da UF. Professor, o que o senhor acha que as universidades poderiam fazer para contribuir mais com o desenvolvimento de políticas voltadas à tutela do meio ambiente? Bom, falar do que as universidades poderiam fazer, nós estamos dentro de uma universidade pública e existem algumas vertentes que falam de uma tripla hélice, né? Ou seja, universidade, governo e empresa. Então, quando a gente fala de tutela de meio ambiente, é preciso que a gente olhe para esses três entes, né? Então, é importante que haja uma movimentação de ambas as partes, né? Das organizações, das empresas, né? Das organizações privadas, empresas, das organizações públicas, né? O governo, e nós, enquanto universidade, né? Então, acredito que nós, tendo em vista o evento que foi realizado hoje, a gente já tem dado alguns passos nesse direcionamento, mas é importante que essa cultura das organizações, tanto públicas quanto privadas, elas enxerguem a universidade como um aliado para os diferentes desafios, seja de meio ambiente ou de qualquer outra necessidade relacionada com o bem-estar de toda a população. Professor, gostaria de saber do senhor qual foi o objetivo da palestra ministrada e a relação desta com as políticas públicas e o meio ambiente. Bom, o tema da palestra que a gente abordou no evento foi sobre o gerenciamento de riscos, né? E aproveitamos para falar de alguns casos contemporâneos no Brasil. Muito bem, quando a gente fala de gerenciamento de risco, né, hoje, qualquer empreendimento é importante que ele seja licenciado para poder entrar em funcionamento. E nesse processo de licenciamento, existem, dependendo do porte, da magnitude desse empreendimento, é necessário que você apresente os seus planos de gestão, os seus planos de gerenciamento, entre eles a questão do risco, né? Muito bem. Então, diante disso, o objetivo foi trazer do que se trata um processo de gerenciamento de risco, à luz, né, das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas nas diferentes universidades, mundo afora, inclusive nós aqui. E aliado a isso, né, como é que os órgãos públicos eles devem olhar para essa perspectiva do que vem sendo desenvolvido em termos de pesquisa dentro de gerenciamento de risco, que é um assunto extremamente amplo, né? A gente teve uma colega, a doutora Tatiana, que falou sobre a questão de riscos microbiológicos, né? Eu falei mais sobre a questão dos riscos industriais, né? Então, existem diferentes pontos que precisam ser levados em consideração, mas que hoje ainda no nosso país não são tratados, né, como nos países desenvolvidos, né? Então requer um olhar para todas essas questões, né, tanto de aculturamento de modo geral, né, aculturamento das organizações privadas e aculturamento das organizações públicas, né, porque conforme eu mencionei, o papel aceita qualquer coisa, né? Então, tendo em vista que o papel aceita qualquer coisa, se você não tiver uma política de fiscalização eficaz, né, acontece o que tem acontecido ultimamente, como quedas de ciclovias, rompimento de vertedouros e tudo mais. Muito obrigada, professor.